Vocês estão bem, gente? Queridos, esse retiro de casais eu tive numa dessas edições. Realmente é maravilhoso. Ontem nós tivemos aqui o primeiro culto de casais, chamado Casamento às Cegas. Às cegas não, é a vida como ela é. Casamento às Cegas foi em Taubaté. E foi muito legal. Se você que não veio, você perdeu. Falamos da realidade do casamento. Aí colocaram nós, pastores, né? Eu falei, não, cara, a gente tem uma vida super correta, cara. Super santa no casamento, né? A gente não briga, não tem nada no meu casamento. Só que não, né? E ontem foi muito legal ver a galera chorando aqui. Primeiro chorou a gente aqui, né? Falando do sofrimento, do casamento, dos alinhamentos. Então, esse retiro, ele é, de certa forma, realmente, para trazer um alimento sólido aos nossos corações, direcionamento, renovo, restauração. Tem sido muito forte. Você deseja ir, corre lá, faz sua inscrição. Não são muitas vagas, né? É numa cidade, na onde que é? Minas? Por aí, né? Por algum lugar aqui do Brasil mesmo, né? Serra Negra é o que? É Minas? Interior de São Paulo? Eu sou de Taubaté, gente. Eu não sei. O máximo que eu conheço é Ubatuba, que é do lado ali. Queridos, quero ministrar algo para vocês. Vocês estão felizes, gente? Bom dia. Dá bom dia pro seu irmão aí. Vocês estão quietinhos, cara. Vocês estão muito quietinhos, né? Depois o Leandro perguntou para mim semana passada, e aí, como é que foi o culto? Eu falei, cara, a gente está como Elias na caverna. Você passou, foi um turbilhão. O mar que passou foi o terremoto. Veio fogo, veio língua estranha, línguas de fogo, veio tudo. E agora os cultos aqui estão sendo uma brisa suave, porque nós não aguenta mais chorar, cara. Nós não aguenta mais cair no chão. Teve um irmão que veio 10 vezes para frente para receber a mesma oração do Mark. Veio uma vez, recebeu uma profecia. Veio a segunda para ver se recebeu outra profecia, recebeu a mesma. Aí veio a terceira, caiu. Tem uns irmãos que correu para trás do mix house, ficou lá escondido, lá com medo de Deus revelar. Hoje, né, não aguenta mais cair no chão toda hora, não é verdade? Não aguenta ficar chorando mais, não. Gente, o nome dessa ministração é Abra os Meus Olhos. Essa semana eu estava meio quebrantado diante do Senhor. Acho que desde dezembro eu tenho vivido isso. Para quem não acompanhou as primeiras mensagens aqui de janeiro, eu comecei um dia uma mensagem aqui abrindo meu coração, falando das crises que eu passei no final de ano, né? As crises de ansiedade, medo, caos dentro de mim mesmo, muita coisa louca. E desde dezembro, então, eu tenho vivido dias de quebrantamento na presença de Deus, dias de lágrimas. E essa semana eu fui levar a Malu na escola e de manhãzinha, e estou voltando com o carro, começou a tocar aquela música bem antiga lá, como que era mesmo, Rafa? Eu cantei ali na lounge. Abra os meus olhos, eu quero... negocinho, né? Quero ver, eu quero me apaixonar outra vez. Então eu comecei a chorar dentro do carro, fui para academia ali, treinar de manhã. Cheguei lá, fiquei uns 10, 15 minutos dentro do carro ainda, para o olho desinchar, né? Para eu não entrar chorando na academia lá. E essa música foi me tocando muito. E vim para cá nessa manhã ouvindo ela de novo. Cheguei ali na mesa, ali, compartilhei com os meninos. O Luan falou assim, cara, essa música me pegou esses dias também. E querido, a mensagem que eu quero pregar é exatamente sobre isso. Numa mesa recente com um casal de líderes, eu falei para eles, cara, a gente precisa ter a mesma sensibilidade, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma coragem que a gente teve nos primeiros dias. Quando a Bíblia diz, vocês abandonaram o primeiro amor, não está falando, vocês abandonaram o amor do ministério, vocês não está falando, vocês abandonaram o amor de servir na igreja, não está falando disso. É Deus lembrando a sua igreja, vocês perderam a sensibilidade, vocês perderam o amor, vocês perderam a misericórdia, vocês perderam a graça, vocês perderam a vontade de servir. Então, eu conversando com esse casal, eu falei, gente, eu preciso para o GC, como se fosse a primeira vez, há 16 anos atrás. Eu preciso vir para a igreja, para ver os meus irmãos de manhã, com a mesma vontade que eu ia quando não tinha carro, quando eu não tinha bicicleta, quando eu não tinha moto. Quando era chuva e frio, e a gente estava lá adorando ao Senhor. Eu falei para eles, a gente precisa ir para a mesa com as pessoas com o mesmo sentimento de fome, de sede, sabe, de ser graciosos, de estar a ponto também de receber, não só de ficar falando, de dar direcionamento. Foi muito legal, essa semana tivemos um tempo com a Mari Sacomã e o marido dela, e eles chegaram cheios de dúvidas ali, né, a respeito da igreja, e quando eles vieram e eles se tornaram o meu pastor e o da Marcela. E a gente começou a derramar tudo. Vocês querem saber da igreja? Queremos. É isso aqui, ó. Vai. Daí eu falei, e aí, vocês querem ir embora da igreja? Eu não vou deixar, não?
Gente, é engraçado que as pessoas passam mal aqui dentro e querem ir embora da igreja. E se você quiser ir embora da igreja porque você achou uma igreja melhor, por favor, me leva junto. Pastor, eu não concordo com a Poema, irmão. Também não concordo com um monte de coisa. Por que você está aqui? Porque fala de processo, eu estou sendo construído. Então não procure uma igreja que te faz bem, irmão. Procure uma igreja que te desafia a ser mantido no propósito. Então as pessoas falam, vou embora da igreja. Eu falo, leva eu junto. As pessoas, como assim, pastor? Eu falo para elas, mas você pode ter a opção de deixar os irmãos, por que eu não posso também? Eu digo para elas, você tem a opção de não aturar ninguém, por que eu tenho que aturar você? Deixa eu ir embora também. Então eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para a gente voltar esse olhar dos primeiros dias. Amém? Mateus 24, verso 12. Eu quero me apaixonar. Que tom que eu tô? Tá ligeiro, hein? Esse dia eu falei para os meninos aqui, toda vez que eu canto, eu nunca erro o tom, é eles que sempre erram. Né, Rafa? Coitado dos meninos. Olha só, Mateus 24, verso 12. Um verso muito conhecido, um texto muito conhecido para nós. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Algumas outras versões diz, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Mas ou seja, é de muitos, mas não de todos. Tudo bem, pastor, eu estou sendo guardado aqui, mas é de muitos, e a gente deve se preocupar. Porque o evangelho não fala de você pensar em si, fala de você pensar num coletivo. Então se tem alguém que está se desviando porque o amor está se esfriando, irmão, é sinal da gente também poder ajudá-lo de alguma forma. Então, devido ao aumento da maldade, gente, olha o tanto de notícia, olha o tanto de informação terrível que a gente tem escutado por aí. Olha o tanto de coisa que a gente tem escutado, tem visto, tem sido anunciado. É maldade atrás de maldade, é caos atrás de caos. E a gente começa a dar ênfase para essas coisas, então a paixão, aquele fogo começa a diminuir. E daqui a pouco nós estamos desviados, daqui a pouco aquilo ali está mexendo com a nossa esperança, a gente começa a ter falsa esperança. A gente começa a duvidar das promessas, a gente começa a duvidar do Senhor, porque a maldade vai aumentando, a gente vai dando ouvido para isso aí mais do que a voz de Deus, e aquilo começa a nos contaminar por dentro. Então Apocalipse 3, verso 15, fala o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Ô gente, isso aqui é tenebroso escutar isso aqui. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus. Quem que está falando isso? É o pastor da igreja que me feriu? Não, é o próprio Senhor falando para a sua igreja: eu vou vomitar vocês. Porque vocês não sabem para que time que vocês querem jogar. Vocês não sabem se é do Coxa, se é do Paraná, se é da onde vocês são. Vocês não têm uma decisão. Vocês ficam pendendo para um lado para o outro. É o que Jesus está falando para a igreja. Que igreja que era? De Laodiceia. Uma igreja extremamente rica. Uma cidade onde fabricava-se lã, fabricava-se remédios. E uma das principais coisas dessa cidade na época, eles faziam um tal de pó de frígia, que é um pó que é colocado nos olhos para curar inflamação e cegueira. Presta atenção no que eu estou falando. Uma igreja uma cidade extremamente poderosa. E por que Jesus ali está falando? Vocês não são quente nem frio, vocês são morno. E morno, irmão, não é você que está frio e está esquentando, não, irmão. Morno é quem está queimando, mas está abaixando o nível do fogo. Pegou aí? Morno é quem é quente, está esfriando. E por que Jesus está usando um contexto histórico? Naquela época, em Laodiceia, era uma cidade maravilhosa, mas porém faltava água. Então eles pegavam águas termais na região, montavam aquedutos e puxavam essa água até a cidade. Essa água era uma água termal, então o caminho que ela fazia até a cidade chegava de que forma? Morna. Então Jesus está usando o contexto da época. Irmão, Jesus tem feito muita coisa na Bíblia, fez muita coisa ali, que a cultura era da época, não foi Jesus que inventou. Se a igreja romana hoje criou os apóstolos,
Tinha os apóstolos da época que eram enviados à cidade. Então os guerreiros iam, destruíam aquela cidade, e depois a igreja romana mandavam os apóstolos. Então os apóstolos iam para aquela cidade, estabeleciam uma cultura romana, faziam o povo andar de certa forma, faziam o povo andar daquele jeito, falar daquele jeito, se portar daquele jeito. Então quando Jesus vem, Jesus fala, o modelo de cultura é esse? Então eu vou fazer uma cultura do meu jeito também. Então Jesus pega 12 homens, que se tornam 12 apóstolos. Não é Jesus que inventou o apostolado, irmão, foi a igreja. Então Jesus pega esses 12, forma os 12 e fala, agora vocês vão estabelecer uma cultura. Mas a cultura agora não é da terra, não é uma cultura babilônica, é uma cultura do céu. Aquilo que eu estou aprendendo do meu Pai, eu dou a vocês de graça. Agora vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso que a igreja ela é apostólica, ela ganha, discipula, cuida e envia. Poderoso isso, irmão. Pode anota, isso aí é bom. Eu não fiz teologia, mas eu sou meio metido às vezes. Então Jesus ali está falando para os caras, vocês não são crentes nem frios, vocês são morno. E morno, irmão, significa, um dia eu queimava muito, hoje eu não queimo tanto. Morno significa, eu era muito posicionado antes, mas agora eu não me posiciono tanto. Morno significa, eu não estou nem aí, o negócio está tudo ruim mesmo, deixa do jeito que está. O morno é quando vê um irmão em necessidade, fala, Deus está julgando ele. Querido, o morno, ele não tem sensibilidade mais. O morno, para ele está tudo certo. O morno já sabe de tudo. O que vai pregar, ele já fala, já sei o que vai falar, já li a Bíblia. Irmão, o Jô Soares leu a Bíblia 3 vezes, mais do que muito crente. O morno é tipo assim, a minha vida é isso aqui mesmo. Já ganhei muito dinheiro, já estudei muito, eu tenho diploma, eu tenho carteira assinada e está tudo certo, e eu não quero saber mais de nada. Cuidado, irmão, cuidado. Olha o verso 3, o capítulo 3 de Apocalipse, verso 17. Você diz, estou rico, joguei no tigrinho. Estou rico, fiz uma fezinha, fiz um esqueminha. Estou rico. Um dia eu cheguei na casa de uma irmã, tinha uma pimenta atrás da porta, pendurada assim, parecia um dente de vampiro. Falei, que é isso, irmã? Para tirar mal olhado. Falei, para com isso, irmã. Deixa eu fazer uma libertação em você, irmã. Ela, como que é? Eu vou falar, sai em nome de Jesus. Ela, como assim? Eu falei, sai pro lado. Demoninho, sai pro lado dela. Era o tipo de libertação. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmão, aqui a igreja se vangloriava de riquezas materiais e não de coisas espirituais. Gente, deixa eu dizer um negócio para você. Eu não estou nem aí com LED, não sou contra. Não estou nem aí com luz, não estou nem aí com som, não estou nem aí com o instrumento musical. Se Deus deu a mão para nós bater palma para celebrar e a língua para cantar, não importa as riquezas que nós estamos adquirindo nessa igreja, tudo vai passar, mas não vai passar a palavra, não vai passar o amor. E Deus pode querer tirar nós daqui, levar nós para o meio da rua, para o meio do tubão ali, nós vamos adorar a Deus de qualquer forma, nós vamos fazer uma bagunça para Jesus. Eu não estou nem aí com nada, cara. Deus não está preocupado se nós tem LED, irmão. Deus não está preocupado se a gente tem iluminação. Deus não está preocupado se temos os melhores instrumentos. Maidana cantou a bola aqui. Deus quer saber aonde estão os verdadeiros adoradores. Um dia nós estávamos na Poema Taubaté, acabou a luz, igual acabou aqui semana passada. Só que lá deu um problema, um curto-circuito embaixo do palco, lá quase pegou fogo na igreja. De repente o Mark Schubert subiu lá para pregar no gogó. E ele começou a dizer assim, quem tem o maior instrumento aqui nessa noite? Todo mundo quieto. Ele falou, você tem o maior instrumento, você não está usando. As suas palmas e a sua boca para cantar. Irmão, a igreja começou a bater palma, cara. Bater palma, e começou todo mundo a gritar e cantar. E de repente o cara do louvor saiu no meio da igreja com o violão. Santo, Santo. E a galera batendo palma. É o Senhor Deus poderoso. Cara, ficou mais alto do que os instrumentos ligados, irmão. Cara, a riqueza não pode conduzir o nosso coração nesses dias. Nós queremos uma igreja muito legal, bonita, aconchegante. Eu sonho com isso, desejo isso, gente. Mas não pode ser o motivo do nosso coração para estar aqui, cara.
Se a gente não está vindo aqui para adorar o Rei dos Reis, aquele que é digno, não vale a pena. Não sei se vocês viram tantos irmãos nossos em Cristo morrendo, assassinados agora. Vídeos, cara, os caras sendo metralhados, irmão, por causa do Evangelho, porque simplesmente resolveram não negar a Cristo. E nós temos uma liberdade poderosa de adorar o Senhor, e assim não fazemos. Temos uma liberdade de vir nessa manhã, erguer nossas mãos, nos derramar na presença, e mesmo assim não fazemos. Querido, vamos voltar o nosso olhar para o lugar correto, cara, em nome de Jesus. Não se mova pela necessidade, se mova pelo propósito. Verso 18: dou este conselho. Olha só, cara, o conselho de Jesus, igreja. Dou este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Aqui está falando dos verdadeiros tesouros espirituais. É vir aqui e se tornar um homem espiritual, ter uma casa, uma família espiritual. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha. Aqui fala de nudez, fala de você ter vestes de santidade, vestes de justiça. Nós falamos isso em Zacarias semana passada, quando o anjo do Senhor, o próprio Cristo, pede para trocar as vestes de Zacarias, esqueci o nome do irmão lá, é o irmão lá. Quem falou? Josué. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Querido, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Laodiceia, a maior fabricante de colírio ocular. Sabe como era feito o colírio naquela época ocular? Era terra seca, água, misturava, virava barro e era colocado nos olhos para curar a inflamação. Curiosamente, João capítulo 9 e Marcos capítulo 8, Jesus está diante de um cego. Vamos lá, cara. Curiosamente, Jesus está diante de um cego. Toninho, João capítulo 9, Marcos capítulo 8. Então Jesus pega um pouquinho de terra seca, cospe, faz um barrinho e coloca sobre os olhos daquele homem cego. Talvez Jesus estava sinalizando para nós: olha, vai acontecer isso com a Laodiceia lá atrás, mas eu já estou anunciando por antecipação aquilo que vai rolar. Marcos capítulo 8, depois que Jesus coloca o barrinho aqui, cara, Jesus pergunta para ele: olha aqui, o que você vê? Ele fala: eu vejo as pessoas andando como árvore. Jesus falou: opa, peraí, então, está errado. Alguma coisa está errada. De novo, o que você vê? Agora sim, a Bíblia diz que os olhos daquele homem foi aberto completamente, nitidamente. Querido, Jesus vai jogar uma terrinha no meu olho, no seu, nessa manhã. Vai tirar um pouquinho das escamas, dessa inflamação que está impedindo a gente de se tornar uma visão profética e espiritual. Vai tirar esse olhar carnal que a gente olha e vê defeito em tudo. A gente olha e põe defeito, a gente olha e julga, a gente olha e fala: não vai dar certo. Não, Jesus está chamando a gente para ter uma visão além do alcance, querido. Quantos aqui lembram do Thundercats? Alguém lembra do Thundercats, os mais velhos? Não, a geração de hoje só conhece Hello Kitty. Você não sabe o que é Thundercats, cara. Caverna do Dragão, meu Deus, irmão. Aquilo ali que é avivamento, cara. Gente, eu fui no shopping com a Marcela esse dia, entrei numa loja, eu vi o boneco lá, daquele do Caverna do Dragão. Esqueci o nome dele, o piazinho lá que tem uma Uni. Lembra? Mano, eu queria comprar, cara. A Marcela falou: você para com isso, pra quem que é isso? Eu falei: pra mim. 400 pau o boneco, velho. Falei: tá repreendido em nome de Jesus. Prefiro os irmãos da igreja que parece com a Uni, fica gritando: Uni! Prefiro meus irmãos mesmo. Deus deu de graça. Diga para o seu irmão: você é um irmão Uni. Só fica gritando Uni. Como que é o nome do piazinho, alemãozinho lá? Alguém lembra o nome dele? Bob. Deve ser Bob mesmo. Ele ficava gritando Uni. E a Uni, irmão, é um unicórnio que tem um negócio aqui esquisito. A Uni só grita, não sei, aquela Uni não presta para nada, cara.
Assiste lá, Caverna do Dragão. Cara, agora o Thundercats, irmão, a hora que ele falava Thundercats. Uou, irmão, cara, nem Marco Freciano em toda a sua glória tinha aquele grito. Você tá maluco, cara? Thundercats, irmão. A espada saiu o olho de Tandera. Lembra os mais antigos aí? O olho de Tandera viava assim, ó. Os irmãos que estavam espalhados pela terra, cara, olhava aquele símbolo e falava: meu Deus, estão nos chamando, estão nos convocando. Vamos lá, o Lion, como que é? Lion Cat, Lion, alguma coisa assim. Irmão, você tem que ter o olho de Tandera, que a hora que você sinalizar, nós vamos enxergar, nós vamos atrás de você, cara. É um desenho muito profético isso aí, irmão. Você tem que ir lá assistir. Diga para o seu irmão: só o Espírito Santo pode tirar os nossos olhos carnais e colocar olhos espirituais. Querido, Elias e Eliseu caminhavam, e a Bíblia diz que tinha mais 50 discípulos. De repente Eliseu faz um pedido perigoso. Eliseu faz um pedido. Ele diz: Elias, posso fazer um pedido? Já que os discípulos seus aí, os 50 ali, tá falando que você vai embora, e eles estão falando para eu não ficar triste. Mas antes de você ir, deixa eu fazer um pedido. Elias falou: fala aí, mano, qual que é a boa aí? A boa é o seguinte, cara: faz de mim o principal herdeiro profético do teu espírito profético. Então Elias fala assim: demorou, mano, é um pedido difícil, mas se você vê eu subir no redemoinho, você vai receber. E a Bíblia diz que eles estavam conversando, trocando uma ideia. Eles estavam indo lá, montado numa capivarinha, indo lá do Barigui para Uberaba, trocando ideia. E de repente, cara, do nada veio cavalos de fogo, levou Elias no redemoinho. Eliseu ficou maluco, falou: meu Deus, meu pai, o Senhor era como os cavalos de guerra. Então a capa cai, e quando a capa cai, ele bate na água, pum, a água abre. E de repente os discípulos: uau, que culto foi esse? Que culto maravilhoso, que conferência poderosa. Meu Deus, que worship night incrível, que culto de casais ontem maravilhoso. Então aqueles 50 homens, eles dizem assim: verdadeiramente esse homem ficou com o espírito profético do nosso Senhor. E quando Eliseu chega perto dos caras, os caras falam assim: ó, que beleza, mas vamos procurar ele? Ele falou: não, mas ele não está aqui não, mas deixa a gente procurar ele. Querido, se a gente estiver num ambiente como esse, se a gente não estiver enxergando aquilo que Deus está fazendo, nós vamos entrar e sair aqui as mesmas pessoas. Não basta estar no culto, não basta estar numa conferência, não basta estar no GC. Basta os nossos olhos estarem abertos para sinalizar e entender para onde Jesus está indo, o que Ele está fazendo. Então, por favor, nesses dias não ore por bênção. Ora para Deus dar discernimento para você, para mim e para essa igreja, em nome de Jesus, cara. A pior coisa é andar na frente de Deus, irmão. A pior coisa é andar para trás, cara. Mas a melhor coisa é andar debaixo da sua palavra, em nome de Jesus. Está feliz ainda? Meu Deus, vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ô gente, o que é um olho bom? Um olho bom, os olhos são a candeia do corpo. A candeia significa luz que mostra o caminho aos olhos. Candeia significa luz que traz entendimento e clareza aos olhos. Então o que a Bíblia está dizendo é: os seus olhos são como uma candeia. Ou seja, os seus olhos têm que olhar e têm que trazer entendimento. Para onde você olhar, você tem que não julgar a sua medida, mas julgar a medida de Cristo. Tem que trazer clareza. Agora, se você é a luz que você carrega são trevas, quantas trevas são? Treva demais, é o Zé Trevinha no nosso meio. É a irmã treva, é o irmão treva, é o Zé do caixão quase. Então a visão espiritual é a capacidade de ver claramente o que Deus quer fazer. Isso é uma visão espiritual. Uma visão profética é entender aquilo que Deus está fazendo, e não é uma visão patética de pirofagia dentro da igreja. Uma visão profética é entender aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer fazer. Isso é uma visão. Muito obrigado, minha amiga. Estou vendendo, não joga fora não. Tem lágrimas aí, vale dinheiro, Isa.
Então onde é o olhar correto? Que a Bíblia fala, Xandão, onde eu tenho esse olhar correto? Como eu posso fazer para ter um olhar correto? Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, olha só, tudo que for verdadeiro. A maior fala que nós temos aqui dentro da igreja é, cara, os irmãos, que é de verdade. Sim, irmão, é muito de verdade. Os testemunhos são reais, as transformações são reais. O nível de glória é real. O nível de sofrimento no nosso meio é real. O nível de perda e renúncia aqui também é real. Não é só bênção não, irmão, tem luta demais aqui também. Então, finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A minha pergunta é, quem nós estamos ouvindo nesses dias? Irmão, todo mundo aqui ouve 3 tipos de voz. Guarda no seu coração isso aí. Todo mundo aqui nesse salão ouve 3 tipos de voz: a de Deus, a do diabo e a sua. A voz que nós mais reconhecemos é a que mais fala na nossa vida. A voz que a gente mais ouve é a que mais nos alimenta. Então, se você dá lugar, eu dou lugar para a voz do diabo, estamos sendo governados por ele. Se eu e você demos lugar, nossa alma, demos lugar para ela, se andaremos em forma emocionada. Tudo me toca, tudo me fere, tudo me faz mal, nunca está bom para nada. Agora, se nós estamos dando vazão e ouvidos para a voz de Deus, temos intimidade com a voz de Deus, reconheceremos a hora que o bom pastor falar. E essa é a parte mais desafiadora devido às muitas vozes hoje em dia. Por isso, querido, são dias da gente ficar com o ouvido muito atento, para enxergar a carruagem de fogo vindo, irmão, para enxergar o rodemoinho vindo, irmão. Então eu dou um conselho para você, e podem me cancelar se quiser, eu não estou nem aí, eu te amo. Não fique ouvindo vozes de derrotados. Não ouça vozes de pessoas que não querem o que você quer. Não ouça vozes de perdedores. Você já foi evangelizar um mendigo? Você vai evangelizar, ele sabe tudo da Bíblia, ele só não viveu ela. Você chega para evangelizar um mendigo, cara, ele sabe tudo, ele mora na rua, ele já é louco. Daí você prega e ele fala, eu já sei. Um dia eu fui ajudar um mendigo na rua e ele falou assim, você é de alguma igreja? Eu falei, sou. Ele falou, você sabe o que diz a Bíblia e tal? Eu falei, eu não quero saber. Não quero saber. Não, mas porque a Bíblia diz. Ele falou para mim, garoto, você é muito novo ainda, você não viveu nada. Eu falei, eu estou vivendo mais que você, rapaz. Você é crente muito mais antes do que eu e não viveu nada e está nessa condição. Se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. O Senhor, a promessa que Deus tem para você, eu falei para ele, está de pé ainda, meu amigo. A promessa de restauração, de curar você, transformar você, ainda está de pé, cara. Foi você que saiu do propósito de Deus, então volta para lá. E eu não aceito você me repreender com essa palavra. Não aceito. Querido, eu não respeito homens que perderam a unção e só carregam um título hoje. Eu não respeito, porque eles desrespeitaram o Senhor. E se eles desrespeitaram o Senhor, eles perderam o lugar de autoridade. Eles não têm autoridade para ministrar mais ninguém. Quem que nós estamos ouvindo nesses dias, irmão? Quem? Deus tirou o título de Saul, tirou a unção. Eu não respeito homens que carregam título, mas perderam a voz. Querido, pelo amor de Deus, cara, é uma atenção, um cuidado de Deus para nós nessa manhã, nos nossos corações. É um alinhamento, é um direcionamento profético para nós. Não adianta vir dar carteirada em nós, porque eu fui, eu fiz, eu deixei de ser. A minha pergunta é, você ainda tem Jesus? Cara, a gente pode perder tudo, irmão. Você pode perder a sua conta bancária, você pode perder o seu carro, a sua casa, você pode quase perder a vida, irmão, mas não perde a presença. Não perca a presença, porque se a gente perder a presença, nós vamos voltar a consultar os mortos. E consultar os mortos são pessoas que andaram na presença do Senhor e não andam mais.
Elas não têm voz profética mais sobre a igreja. Elas têm uma espada na mão, ferindo as ovelhas do Senhor. Mas Ezequiel diz que Deus vai levantar os pastores. Que Deus vai levantar os verdadeiros pastores e vai juntar o seu povo novamente. Porque o que segura o povo, querido, não é a cerca que nós estamos colocando. O que segura o povo é a boa comida que nós estamos dando para as ovelhas. Vamos lá, igreja. Está feliz ainda? Diga para o seu irmão, tem dias que a luta não é com o diabo, é com a gente mesmo. A luta é com a gente, cara. A luta é com a nossa carne. A luta é com a nossa alma. Eu atendi uma amiga minha, a Paula e o Lucas, recentemente aqui na igreja. Foi muito forte o testemunho dela. Muito forte. Ela está aqui, a Paula? Está aqui. E eu estava falando para eles, nós estávamos conversando, e a gente estava falando de posicionamento. Nosso casamento, meu posicionamento da Marcela, posicionamento dela com o marido. E de repente ela disse assim: Xandão, eu fui fazer uma terapia e eu descobri. Posso abrir, Paulo? Eu acho que é muito forte esse testemunho. E ela falou: eu descobri na terapia o real motivo que eu não queria me relacionar tanto com a igreja. Eu descobri na terapia o real motivo que eu tinha dificuldade de me aproximar, de não falar não, de falar sim. Eu tive um problema muito sério com meu pai de paternidade. Meu pai me deixava sozinho esperando. Meu pai prometia coisas e não dava. Chegou um momento que eu ia falar com meu pai, eu tinha que escrever um bilhete e colocar um quadradinho: pai, responde para mim sim ou não. Não preciso falar, mas só responde sim ou não. Querido, o caos de toda a terra está voltado para a paternidade. Se você tem problema de paternidade com seu pai biológico, você vai ter problema com Deus. A Marcela passou por isso, a Paula passou por isso. E quando ela descobriu essa chave, ela falou: cara, eu preciso voltar para esse lugar, porque agora eu estou reconhecendo Abba como meu pai. Querido, se você teve problema de paternidade, o Senhor quer ser seu pai. Se você teve problema com a sua mãe, talvez você ganhe uma sogra que vai ser uma mãe incrível para você, vai te dar destino. E a Paula começou a identificar isso, e ela começou a voltar para esse lugar. E por que eu estou dizendo esse testemunho forte, irmão? Porque tem algumas feridas que foram colocadas dentro do meu coração e do seu, que não foi eu que coloquei. Foi você que inventou essa moda toda, e agora você está bloqueado com todo mundo, mas a responsa é sua. Não foi o caso dela, ela sofreu algo dentro da casa emocional que a travou de certa forma. Existem feridas aqui no nosso meio, que as pessoas vêm para a gente e falam assim: eu estou ferido, a igreja está me ferindo. Irmão, a verdade é que você está ferido faz tempo. Você ainda não deixou o Senhor colocar o dedo aí dentro e chacoalhar ela. E aí você fica ameaçando de ir embora, você fica ameaçando de não querer abandonar seu casamento. Você precisa se resolver com Deus, e a hora que você se resolver com Deus, você vai se resolver com o corpo. Cara, a gente não tem culpa não, e se a gente feriu você, perdão aí, tá tudo certo. Me perdoa. Então existem algumas coisas dentro de nós, para a gente continuar com nossos olhos abertos e entender que nós vamos ter que ser curados nisso. E eu espero daqui para frente, gente, em nome de Jesus, nunca mais falar de ferida, de nada. Algumas pessoas em nosso meio estão tão feridas que você não consegue destravar. Você não consegue viver a plenitude do chamado de Deus e não a chamado de um homem. E se você se feriu com um homem, irmão, se você se feriu com o pastor antigo de vocês, se você pegou mal com o pastor e travou você, porque você era dizimista fiel e alguém sacaneou e separou, irmão, você fez para os homens, você não fez para o Senhor. Volte para esse lugar de novo, volte ao amor às primeiras obras. Deixe o Senhor colocar argila com cuspe nos seus olhos, cara, e curar essa cegueira, pelo amor de Deus. Querido, cuspir no chão era motivo de escândalo. Quando alguém cuspia no chão, ele estava dizendo: eu não concordo com você. Você é o lixo da sociedade, você não presta. Os fariseus faziam aquilo, cuspiam no chão para dizer: você é lixo, é escória. Jesus falou: então beleza, já que vocês cospem, porque vocês falam que são a escória, eu vou cuspir agora para restituir.
A cuspida na cara de um religioso, irmão, é para ferir. Mas as lágrimas de Jesus e a saliva de Jesus é para restaurar. Talvez algum fariseu cuspiu na sua cara e te machucou, mas nessa manhã, cara, existe graça e misericórdia da parte de Jesus para restaurar o seu coração, a sua visão espiritual, o seu ouvido espiritual, restaurar o seu casamento, o seu ministério, a sua saúde financeira, a sua saúde física. Jesus está aqui, querido, e nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber que Jesus está andando aqui nesse lugar. Meu Deus! Então diga para o seu irmão agora: irmão, é na dor que você fica sensível. Ai, ai, ai. Já queria dar a bênção apostólica e ir embora. Acabou aquele paninho? Não, o paninho preto, ungido. Não tem o... Ô, Du, tá difícil hoje, hein, Du? É que no final eu queria pegar aquele paninho aqui para passar assim, ó. Nossa, cara, eu fico vendo os caras nos Gideões missionários. Meu Deus, cara. Gente, eu gosto dessas coisas. É na dor que ficamos sensíveis. Salmo 119. Essa mensagem é para você, meu fofo. Obrigado, Isa. Essa mensagem é para você, meu amado irmão, meu querido irmão, meu fofo irmão. Lindos! Vocês são fogo, é? Vocês já estão falando lá do outro irmão. Seus lindos! Salmo 119, verso 69. Ai, 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 gente, que maravilhoso isso aqui, irmão. Você que entrou aqui com seu coração quebrantado, está ferido, machucaram você, está aqui, irmão. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. Irmão, esses arrogantes aqui não está falando da galera que trabalha com você, tá? Esses arrogantes aqui estão falando daqueles que estão aqui dentro hoje. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. O irmão falou mal do outro irmão. O irmão defamou o outro irmão. O irmão ficou devendo dinheiro para outro irmão. Ai, 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 a igreja é maravilhosa. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. Mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. Irmão, sabe o que está falando aqui a Bíblia? Os arrogantes que estão no nosso meio são aqueles que não fica com ciúme daquele que ama Jesus, daquele que ama a Bíblia. Os arrogantes do nosso meio são aqueles que querem defamar os irmãos que estão crescendo no Senhor. Os arrogantes do nosso meio são aqueles que querem palavras que confortam e que não confrontam e transformam. Os arrogantes são esses irmãos. Então eu creio, essa heresia é minha, tá? Por favor, essa heresia é minha. Eu creio que nós vamos chegar num tempo que a gente vai fazer culto para Deus e o povo não vai querer ir. Porque a mensagem agora virou pro eu. Vai chegar um tempo, irmão, que eles vão ter conferência para Deus e não vai rolar, porque não é para mim a conferência, então não vou. E aí, quando ele se torna arrogante, ele começa a manchar todo mundo, porque ele mesmo não cresce, ele mesmo não rompe, ele mesmo não perdoa, ele mesmo não muda de vida, não transforma, só quer o carnaval, quer o pagode, quer um monte de coisa e não quer nada com nada. Vai descer, vai descer. Verso 70. O coração deles é insensível. A insensibilidade, irmão, não começa onde você olha. A insensibilidade começa no seu coração e no meu. Xandão, já ficou insensível? Sim. Não desviei, mas fiquei insensível. Me perdi. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim. Gente, isso aqui devia ser a fala de todo mundo. Já estou alertando você. Se acontecer alguma coisa aqui dentro, você muda agora a fala. Foi bom para mim ter sido castigado. Tem coragem do irmão ferir você aqui e você falar, foi bom para mim? Tem coragem? Pastor não me fez visita com outro irmão e não veio com a minha casa até hoje. Foi bom para mim. Era aniversário, a galera do GC fez churrasco na casa do irmãozinho, ninguém me chamou, mas foi bom para mim. Querido, será que nós temos maturidade suficiente para alguém um dia for mal educado com a gente aqui na igreja, a gente falar, foi bom para mim? E por que é bom para você e é bom para mim, irmão? Porque essas coisas nos deixam mais sensíveis.
Então a dor faz a gente ser enxertado em Cristo e não deveria nos afastar dele. Vamos lá, alguém, vou falar de novo. A dor que eu e você sente faz a gente ser enxertado em Cristo e não nos afastar dele. Aonde você está falando isso, Xandão? João capítulo 15. Não vou ler todo para a gente entender. Sabe como era feito o enxerto? Aqui em João 15 fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Vocês são os ramos. Sabe como é feito o enxerto? Quem manja aí de roça, aí de árvore, de fazenda, um monte de coisa. O enxerto, irmão, você pega uma árvore e você quer enxertar um ramo nela. Você abre uma ferida nela. Gente, presta atenção. Você abre uma ferida naquela árvore e aquele ramo é colocado aqui dentro. Então ela é amarrada. E à medida que aquela ferida vai cicatrizando, aquele ramo vai cicatrizando junto. Então o ramo vai crescendo junto. À medida que a árvore vai crescendo e frutificando, o ramo vai junto. Eu sou a videira, meu pai é agricultor. Ele me feriu para que vocês ramos fossem enxertados em mim. Sem mim nada podeis fazer. Ah, Jesus, eu quero me apaixonar outra vez. Está muito alto esse tom. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira que foi ferida na cruz, que emanou sangue da minha costela, emanou água para que a igreja fosse inserida em mim, e a partir de mim viesse a frutificar. Ei, a ferida que é feita em você, em mim, é para que a gente possa ser enxertado na videira verdadeira. Ninguém está te sacaneando, ninguém está te passando para trás. É verdade que tudo isso coopera para que a gente avance mais em Cristo, avance mais em Cristo e avance mais em Cristo. Cara, meu pastor me mandou embora da igreja, gente, me demitiu. Meu pastor tirou meu salário. Meu pastor tirou meu salário da minha família. E falou: Deus vai fazer algo extraordinário, você vai querer. Naquele momento o diabo fala, a carne fala, os irmãos falam, mas Deus quer falar e você não ouve. Sobrou um lugar para eu correr, cara, para a cruz. Sobrou um lugar para eu caminhar para o secreto e ficar lá. Deus, eu tenho uma palavra de Deus sobre mim, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha família, então é aqui que eu vou ficar até que ela se cumpra. Cara, está na hora de alguns louvores começar a ser verdade para nós. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. A gente não canta isso, mas quando acontece essas coisas, não quer sair desse lugar. Não, irmão, é correr para o abraço. É correr para o abraço de Jesus. Talvez alguém aqui nessa manhã precisa voltar para esse abraço. Talvez algum filho pródigo aqui saiu da casa do pai e falou: dá meus direitos, vai. E você foi curtir, irmão, você foi aproveitar. E agora você não tem mais nada, e você veio nessa manhã aqui para falar: eu preciso do abraço de Jesus. Eu preciso desse abraço. E quando o filho voltou, cara, o pai saiu à frente para abraçar o filho, porque naquela cultura, o filho que desonra o pai era digno de morte, de apedrejamento. Então, para que o filho não fosse apedrejado, o pai sai à frente e abraça. Vem, filho, seja enxertado de novo aqui, ó. Seja enxertado na casa do pai. Eu não sei se você está aqui nessa manhã, filho pródigo, mas coloca a mão no seu coração se você estiver nesse momento. Queridos, eu tive um sonho essa semana, e eu via uma criança sendo enterrada por alguém. E era uma criança muito bonita sendo enterrada. Ela já estava com boquinha roxa, estava ficando esbranquiçada. E eu, quando eu vi aquela cena, eu saí correndo e falei: para! E eu tirei a pá da mão daquele homem que jogava terra sobre aquela criança. E eu peguei aquela criancinha na mão e eu falava assim para ela: pode acordar, minha filha, agora está tudo bem. Está tudo bem, pode acordar. E ela abriu os olhos, ela sorria de novo e a cor voltava. E à tarde, quando eu fui orar, cara, fui estudar a Bíblia, o Senhor me mostrou você, Garcês, mostrou a Isa. O Senhor me mostrou o Diego e a Fran, não sei se eles estão aqui. E o Senhor falava para mim, Garcês e Isa, e o Diego e a Fran, depois eu compartilho com eles, que
Tudo que estava enterrado na vida de vocês, Deus está trazendo de volta e trazendo vida de novo. A inocência, o amor, a paz, conectando tudo de novo. E Deus estava desenterrando aquilo ali, porque Deus não falou que morreu, Deus falou que ainda tem vida. Então vocês vão começar a sentir paz nos próximos dias, Izzy Garcês, e Jesus vai começar a reposicionar você de novo. Jesus vai começar a reposicionar você, Izzy, você, Garça, no dom, no talento. E eu já falei para vocês, não foi o homem que deu a imposição de mão sobre vocês, o Senhor escolheu vocês. E se o Senhor não tivesse escolhido vocês, nenhum homem poderia fazer, só o que Deus vai começar a fazer agora. Então pode receber essa palavra, o Senhor está ressuscitando tudo ali, ó. Não vai morrer. Nesse momento, Garcês e Isa, nós estamos tirando a pá do homem que tentava enterrar vocês. E o homem é o inimigo. E nós estamos dizendo para Satanás nessa manhã: não vai enterrar. Meu Deus. Querido, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, eu vou para um lugar, você quer ir? Quero. Então vou ter que te ferir. Coloca o seu órgão genital aí que eu vou ferir você. Querido, só uma ferida bem dada no meio, irmão, pode fazer a gente ser transformado para sempre. Essa semana, na reunião de pastores de Zadok, o Leandro falou uma frase muito legal, que precisamos ser feridos pelo justo e pela justiça de Deus. Porque se não formos feridos pelo justo, a nossa congregação que está aqui, e pela justiça de Deus, nunca seremos transformados. Então é bom, irmão, que a gente tome uma lapada de vez em quando para a gente acordar e caminhar. Não é para ficar parado. Amém? Mudou a ótica agora ou não? Já não, por que eu tenho que os irmãos fazer isso comigo? Para que você se torne mais sensível. O salmista disse, cara: foi bom para mim ter sido castigado, ter sido humilhado, menosprezado, rebaixado, esculachado, me traíram. Para quê? Para que eu aprendesse aos teus decretos. Irmão, cada vez mais que a gente é ferido, mais a gente aprende alguma coisa sobre Deus. E o que eu não quero que aconteça com a gente, cara, João capítulo 5, verso 2, acompanhe comigo, por favor. Aqui fala dos insensíveis, e eu não quero que aconteça isso com a gente, em nome de Jesus. João 5, verso 2. Eu já falei sobre o tanque de Betesda, mas eu quero aprofundar um pouco mais. João 5, verso 2. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, corintianos, paralíticos, carnavalescos. Deixa eu voltar com meus olhos espirituais aqui para a Bíblia. Brincadeira. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Gente, tanque de Betesda aqui. Sabe quem que é o tanque de Betesda? A igreja. Tanque de Betesda é o GC. Tanque de Betesda é o ministério que gira em torno dessa igreja. Tanque de Betesda era o lugar onde as ovelhas entravam para ter vida de princesa. É a ovelha que passava a vida inteira no carnaval, mas do nada ela falava: eu quero Jesus, então ela entra na igreja. Tanque de Betesda, irmão, é a ovelha que zoou o barraco, traiu, cheirou, fumou, veio o diabo. Daqui a pouco ele fala: eu preciso mudar de vida, eu preciso de Jesus, eu vou morrer. Então ele entra na igreja, ele entra no tanque de Betesda.
O tanque de Betesda era usado para restaurar as ovelhas da época. Era usado para tirar os cupicho. Aqui fala cupicho. Carrapicho. Taubaté é cupicho. Lá é internacional Taubaté, né? Carrapicho tem também. É para tirar o berne. Aqui tem berne? Fala berne. Lá em Taubaté tem uma expressão assim: nossa, mano, aquele irmão, mais feio que aquele irmão, pode apertar que é berne. Taubaté tem uns negócios esquisitos. Mas nada a ver. Vamos voltar. Então a ovelha entrava no tanque de Betesda para receber o dia de princesa. Ela era tratada, ela era curada, ela era restaurada. Ela tomava um banho, ficava perfumada, e depois que ela estivesse bonitinha, ela voltava lá para o aprisco. Era um lugar de cuidado. Só que nessa época o lugar que era para ser de cuidado agora virou um evento. Gente, eu aconselho os pastores nunca mais colocar o nome de conferência Tanque de Betesda. Vem aqui que as águas vão se mexer. Sabe por quê? Porque isso aí era o folclore da época, não existiu. Era uma lenda, nunca existiu. Era um médico da época que tinha falecido, era um médico curandeiro que morreu. Então eles pegaram aquele negócio místico, e eles diziam que o espírito desse homem descia sobre aquelas águas. E ali aquele espírito mexia as águas e quem entrasse era curado. No entanto que 38 anos um homem nunca foi curado. Nunca chegou nem perto daquilo ali. Um lugar que era para ser um tratamento VIP para as ovelhas, agora começa a ser um lugar místico. Vem aqui que Deus vai fazer, Deus vai restaurar. Nunca restaura, mas recebe uma oração do pastor e o pastor fala: dá um pix aí. Era um lugar que a ovelha chega lá e fala: eu preciso de Deus, eu preciso ser discipulado. Mas agora não tem discipulado. Agora para você ser discipulado, irmão, você tem que implorar para o pastor, você tem que dar dinheiro para ele, você tem que buscar os filhos dele na escola, você tem que beijar aqui a mão dele, porque ele é o dono da igreja. Não tem como. Querido, todo lugar que Deus está plantando nós aqui em Curitiba, que não está tocando as pessoas, não está tratando as pessoas, curando elas, restaurando elas, é tanque de Betesda do demônio. Sabe como que é o nome disso? Distração. O significado de distração: entretenimento. Você vai numa conferência, mas você nunca é tocado. Você vai num evento, você não muda. Você vai no culto, você não muda, porque não ensina você a ter relacionamento com Deus. Você precisa ficar paralítico pro resto da vida. Você precisa ficar cego pro resto da vida. Você precisa ficar surdo pro resto da vida, porque enquanto você está nessa condição, você se torna escravo do pastor, você se torna refém do ministério. Mas a boa história é que Jesus chega, cara, para acabar com essa palhaçada. Querido, eu acredito que nos últimos dias Jesus vai virar a mesa de muito lugar. Espero que não vire a nossa. Eu espero que não vire a nossa, em nome de Jesus, cara. Então Jesus chega. E aí, mano, firmeza? Tá rolando aí? Você quer ser curado? Qual é a resposta? Ninguém me leva, ninguém ora por mim. Eu comprei um carro, o pastor nem foi orar pelo meu carro. O aniversário do meu filho, o pastor não foi orar pelo meu filho. Querido, Jesus só faltou falar assim para ele: não perguntei se você quer ir para o lago, para o tanque. Eu perguntei se você quer ser curado. Irmão, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Não responda na carne: eu não consigo. Responda: eu quero. Responda: eu quero ser tocado, eu quero ser restaurado. Então eu dou um conselho para você nessa manhã aqui, meu amigo: não convide as pessoas para vir nesse culto semana que vem. Convide elas: quer ser curado? Convide ela: você quer ser restaurado? Não fala para ela: vamos para o GC, lá é legal, lá tem um biscoitinho, tem um cafezinho sem açúcar lá, pilãozinho. Não, pilãozinho tem que colocar 1 quilo de açúcar, irmão. Não, vai ter, vamos lá. Não fale para ela, irmão. Fale para ela: você quer ser curado? E depois que ela for tocada, você oferece para ela um café gourmet, por favor. Diga para o seu irmão com muito carinho: se nós não estamos curando, estamos distraindo as pessoas. Diga para ela: se nós não estamos restaurando o povo, nós estamos no entretenimento. Aleluia. Verso 8, acompanhe comigo. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar.
E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, olha só, cara, verso 10. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, cara, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe manda pegar a maca e andar? Quem é esse que está quebrando o regulamento? Quem é esse que está fazendo uma obra e o povo está indo para a igreja? Quem é esse que está dando santa ceia para a criança e não pode porque tem que discernir o corpo e blá 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 blá? Quem é esse que a criança pode ceiar? Eu vim do lugar que não se dá ceia para criança. Então dá o quê? A Al-Qaeda dá fuzil, né? Vão dar o quê para criança? O traficante dá droga para criança de 11 anos de idade. Vai lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eu estive 2 vezes lá orando por traficantes lá, querido. Crianças com 12 anos, com um fuzil maior do que elas na mão. E nós vamos regular a santa ceia para a criança. A única coisa que traz vida para ela, entendimento para uma criança. E nós vamos tirar. Não, pastor, mas ela não está discernindo o corpo, não. Então tá bom, uma criancinha lá em São José dos Campos chegou lá: pai, me leva para a igreja, me leva para a igreja, me leva para a igreja. O pai: não vou. Pai, me leva para a igreja, me leva para a igreja. Quando eles foram, teve a santa ceia. O pai tomou a ceia, a criança tomou a ceia. E um dia perguntaram para o pai: que legal, você está vindo aqui? Meu filho me trouxe. Como assim? Quem é seu filho? Meu filho é um piazinho de 10 anos de idade. Ele me trouxe aqui, Jesus me pegou, e agora eu estou servindo aqui a Cristo nessa igreja com toda a minha família. Pergunta que eu faço para todo mundo aqui nessa manhã: quem discerniu o corpo? Foi o pai ou foi a criança? Quem, cara? Oh, meus amados irmãos, pelo amor de Deus, vamos abrir os nossos olhos essa manhã. Jesus não está confiado numa caixa, cara. Jesus não é o Deus de regulamentos evangélicos. Jesus não tem jargão, está amarrado, mão para trás, cala a boca, diabo. Quem está aí, podcast com o diabo, Jesus não está nem aí. Jesus não é um Jesus de regulamento. Jesus quer relacionamento. Está feliz ainda? Cara, essa história de Pedro é maravilhosa. A Bíblia diz que um anjo fala com Cornélio, cara. Cornélio, vai lá na casa de Pedro. Vai lá na casa de Pedro e fala para ele colar aqui na sua casa aqui. Porque você é um homem bom, um homem justo, um homem piedoso. Vai lá. Então Cornélio manda os seus servos ir até Pedro. Enquanto Pedro está orando no terraço, trocando uma ideia lá com Deus e tal, tem uma visão que vê animais impuros descendo numa cortina, num lençol. Então Deus fala para ele: come. Ele falou: eu não, minha religião não permite. Eu não vou comer esses animais, minha religião não permite. E Deus falou de novo: come, porque eu já purifiquei. Então os servos chegam, falam com Pedro. Pedro vai para a casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, irmão, já está rolando Fire Refine. Faz tempo. Fire Refine rolando, os caras chapando em Deus. Louvor, deixa queimar. A Bíblia diz que Pedro olha e fica escandalizado. Escandalizou o religioso. Era desviado, não tinha ninguém, agora virou crente. Tem ministério, tem dinheiro, virou empresário na cidade. Agora, não, minha religião não permite. Querido, então Pedro começa a olhar aquilo lá. O povo pronto. Enquanto Pedro estava ensinando, o Espírito Santo batiza os caras começam a orar em língua. Pedro olha e fala assim: realmente, Deus não faz acepção de pessoas. O que me resta aqui agora? Batizar os 6. Você já percebeu que Deus demorou mais tempo para convencer Pedro, a igreja, do que o pecador que estava na casa de Cornélio? Você já percebeu, cara, que Deus demorou mais tempo para convencer Pedro da religiosidade dele do que os pecadores que estavam lá, chapando com Deus? Ô gente, nós temos que parar com esse negócio de justificar para o povo quem a gente está ganhando para Jesus, cara. Nós temos um jovem aqui, o Vitão, nosso CEO. O Vitão, cara, ele chegou na igreja. Ele é piá ainda, deve ter 20 anos, 21 por aí. O Vitão, ele assumiu a Poema Store quando era no hotel, não tinha nada, era uma mesa de bar da Brahma, eu acho. Estava lá. E ele colocava os livros da igreja ali. Oi, chegou livro novo. Os caras passavam nem olhar para o Vitão. Chegou livro novo. Olha o Vitão ali. E o Vitão, cara, tá difícil. Vitão, permanece. 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 Vai dar boa.
Você é o melhor cara que a gente tem para isso, Vitão. Não tem outro aqui, irmão. Você é um engenheiro, você estudou em Harvard para cuidar de livro. Fica aqui. Cara, e o Vitão foi ficando. Quando a gente mudou lá para o Howard, tinha um espaço. Falei, Vitão, chega aí. Isso aqui vai ser o seu espaço, Vitão. Olha o tamanho dessa loja que vai ser aqui. Irmão, era 2x2 a loja. Falei, olha o tamanho disso aqui. Tem 100 metros quadrados, Vitão. Cara, essa é a sua loja. Mas vamos pintar, Vitão. Vamos colocar um negócio aqui. Irmão, o Vitão chega e fala assim, pastor, eu recebi um dinheiro. Cara, meu ministério é esse. Eu vou semear todo o chão, todo laminado. Eu vou colocar com meu dinheiro, R$1.600, acho que deu na época. Eu vou semear, porque esse ministério Deus deu para mim. Falei, amém, Vitão. Querido, só existe café na igreja hoje. Poema Coffee, por causa do Vitão. Só existe Poema Store hoje na Poema, por causa do Vitão. Alguém sentiu um toque de Deus e os olhos se abriram, cara. O Walt Disney, quando ele olhou para o meio do mato, ele falou, aqui vai ser o maior parque do mundo. Todo mundo falou, você é maluco, só tem mato. Não vai ser aqui. Cara, se você tiver a oportunidade de ir para Disney, você vai chorar. Eu estava ontem voltando do futebol, diga-se de passagem, 4 gols ontem, golaço, com o Fernando. E o Fernando falou assim, tá vendo essa capelinha que tem aqui no Boqueirão? Eu falei, então, aqui que nasceu o Boqueirão. Eu falei, caramba, e por que Boqueirão? Muitas terras. Querido, se você enxergar no meio de um pedacinho, no meio de grandes terras, um pedacinho de mato, pode ser uma grande obra que Jesus quer fazer em você. Não importa se você está entregando balinha, pode ser o maior ministério que Deus vai fazer você ter ali, cara. Você entende, irmão? Semana retrasada, Mark Schubert estava aqui. De repente o Mark falou assim, eu quero orar por todos os pastores que estão aqui. Quero orar por todos os pastores que veio aqui. Teve pastor que não veio para frente. E de repente veio os pastores. Outros pastores não vieram. De repente o Pedrinho saiu ali de cima. O Pedrinho acabou de batizar. Acabou de batizar. Saiu dali. Veio aqui na frente. E ficou aqui com a mão assim, ó. Só tinha pastor e o Pedrinho recém-convertido aqui na frente. Aí vem as vozes. O que ele está fazendo lá? Pastor, mas ele não é pastor. Pastor, mas ele não lidera nada. Ele só faz parte de um GC. Ele só vai lá. Pastor, o que ele está fazendo lá? Eu falei, deixa ele. Porque eu vejo que Deus está trocando o direito de primogenitura. Esaú, você quer o seu direito? Não, então vou dar para o seu irmão. Querido, se nós negar aquilo que Deus está dando para nós, Jesus vai fazer isso aqui, ó. Não quer? Sempre vai ter um Pedrinho maluco que vai vir aqui na frente e torrar. Mas eu não sou pastor, mas vai ser, irmão. Daqui a pouco nós vamos ver esses caras frutificar ainda mais. Nós vamos ficar olhando. O que aconteceu? O que aconteceu? Porque alguém, os olhos se abriu. E quando se abriu, ele veio aqui. E ele disse, eu quero. Eu não sou pastor, mas eu vou ser. Eu não sou pai, mas eu vou ser um dia. Eu não sou líder, mas eu vou ser um dia. Porque os meus olhos estão se abrindo nesse momento. Troca de primogenitura, irmão. Não sei se você entendeu isso, mas meu Deus do céu. Eu quero encerrar 1 Samuel capítulo 21, verso 1. E aqui fala, querido, um chamado para nós abrir os nossos olhos e poder abrir os olhos das pessoas. Meu Deus. Meu Deus. Tem alguém aqui, cara, que quer que os seus olhos abram. E o meu, eu quero, Jesus. Abra os meus, Senhor, nessa manhã. Abra os meus para enxergar o teu propósito, Pai. Para enxergar, Senhor. Primeiro Samuel 21, verso 1. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou, por que você está sozinho, ninguém veio com você? Davi foi falar com o sacerdote ficou com medo. Respondeu Davi, o Senhor me encarregou de uma certa missão e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Verso 3. Agora então, o que você pode me oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. 5 na Bíblia fala de 5 ministérios. Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, cara, pega essa, irmão.
não tenho pão comum, somente pão consagrado. João capítulo 6, eu sou o pão que desceu do céu. Eu não tenho pão comum, eu só tenho pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu, certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que sai em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Irmão, pão quente significa palavra fresca. Elias estava deitado e o anjo colocou o pão sobre brasas, palavra fresca. Pão aponta para a palavra, aponta para o nosso Senhor. Mas aqui o sacerdote falou, eu não tenho pão comum, eu só tenho pão consagrado. Se consagre. Para comer o pão consagrado, irmão, é só quem anda em santidade. Para comer do pão consagrado, irmão, é só pessoas que estão se abstendo das suas vidas pecaminosas para assumir algo mais poderoso em Cristo. Para comer o pão consagrado, são pessoas que estão se abstendo de pecados, pecadinhos, pecadões. E tem os pecadeiros, os que fabricam pecado. Tem o padeiro e o pecadeiro, os que fabricam pecados. São homens e mulheres que estão parando de querer dar um miguezinho nos outros e em Deus e falando, eu quero o Senhor. Pão consagrado. Pão comum fala de profano, poluído, contaminado sexualmente. Querido, qual é a estação do Brasil nesse exato momento? Prostituição, sexualidade aflorada. É o que tem contaminado o Brasil, pornografia. Está tudo dentro do pão comum. Pão comum, irmão, você vive do jeito que você quer, se alimenta de Cristo do jeito que você quer, e está tudo bem. Mas o pão consagrado fala de subir para um lugar mais alto, de subir para um lugar mais preciso em Deus. Nob significa lugar alto. Nob significa na casa de sacerdotes tem pão do céu. Eu estou dizendo que essa casa é uma casa de sacerdotes. Nob significa casa de sacerdotes que tem pão do céu. Livro de Pedro diz, vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmão? Que eu e você, por estarmos nesse lugar de graça em Jesus, carregamos muita coisa preciosa em nossas mãos. Aquilo que Jesus está dando para mim e para você como pão consagrado, irmão, repartimos e damos também a outros. Os dois jovens no caminho de Emaús, quando eles estão com Jesus, eles não reconheceram Jesus, mas quando sentaram à mesa e Jesus consagrou aquele pedaço de pão, Pai, eu ofereço a Ti, te dou graças, coma. Quando eles comem, a Bíblia diz que os olhos se abriram. Meu Deus, não era o Senhor Jesus quando falava com a gente, porque o nosso coração queimava. Querido, deixa o pão comum para os outros, nós não, nós vamos andar com o pão consagrado, amém? Amém? Eu quero encerrar com um testemunho para a gente orar. Eu tinha um amigo numa cidade chamada Indaiatuba, eu trabalhei lá 1 ano e meio, e a empresa passou muita necessidade na época, meio que quebrou, e eu passei muita necessidade também junto, com dias e meses sem salário, morando sozinho lá. Ligava para minha mãe estava passando muita situação difícil em Taubaté, muito. Eu falava, mãe, você não tem um dinheirinho para me mandar aí, eu não tenho nada que comer aqui. Ela, filho, eu tenho R$5, R$10, R$30. Durante um mês a minha janta era pão, frango e tomate. Aí eu conheci um amigo chamado Celião na fábrica. O Celião trabalhava dentro da cozinha, cara. Aleluia. E o Celião sabia da situação que eu estava passando, porque eu era de fora. Cara, o Celião todos os dias, ele chegava no final da tarde com uma marmita recheada, que sobrou do almoço. Ele falava, ô Bitelo, chamava de Bitelo, ô Bitelo, trouxe a marmita para você. Querido, o Celião cuidou de mim, cara, nos dias que eu menos esperava. Eu nunca mais ouvi o Celião.
Querido, isso é uma história tão poderosa da minha vida, que transformou minha vida, porque um homem carregava, ele estava dentro do lugar precioso, que é a cozinha de uma empresa. Ele tinha acesso às comidas de lá, e ele preparava aquilo, e ele me dava. Nós estamos sendo preparados para estar num alto lugar, receber direto da mesa do rei, para receber e dar para aqueles que estão passando fome, que tem fome e sede de Cristo, necessidade de Cristo. Deus está elevando a sua igreja como uma igreja sacerdotal, para que a gente receba da mesa do rei, mas também compartilhe com aqueles que estão se chegando. Querido, não é preciso ter um celhão na nossa vida, que vai olhar a nossa miséria e vai falar: eu tenho pão para dar para você, eu tenho uma oração para fazer para você, eu tenho uma palavra de ânimo para você. E Efésios capítulo 1 verso 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu oro também para que o nosso coração nessa manhã seja iluminado, porque se a gente tiver com o coração iluminado, enxergaremos aqui dentro primeiro, e vai refletir aqui fora depois. Sentiremos os sentimentos de Jesus, sentiremos sim, aquilo que Jesus quer fazer vai ser sentido aqui dentro, e depois nós vamos colocar para fora, porque o nosso coração primeiro começou a ser iluminado, e depois os nossos olhos se tornam como chamas de fogo. Vamos lá, cara, mas precisa começar aqui dentro primeiro. Os olhos se abrem aqui, e Ele ilumina aqui, para que se torne candeia, aquele que traz clareza e entendimento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração. Ah, meu Deus! Senhor, que manhã preciosa, poderosa, que manhã incrível, Pai, de muito alimento fresco para nós. Obrigado por compartilhar isso com a gente, Jesus. Obrigado para a gente entender aquilo que o Senhor está falando para nós, e poder compartilhar com nossos irmãos. Senhor, somos uma nação santa, sacerdócio real, carregamos o pão consagrado. Senhor, se alguém estava em algum lugar carregando pão comum, Senhor, tira agora dela esse pão comum, traz libertação, traz cura e restauração, e devolva o pão consagrado. Sim, Senhor, em nome de Jesus, que venhamos entender, Pai, o real sentimento de ferida, que venhamos entender o real sentimento, Senhor Jesus, que a ferida não é para nos afastar, nem abandonar o corpo de Cristo, mas é fazer a gente correr para o propósito, para ser enxertado nele. Em nome de Jesus, Senhor, coloque pão consagrado dentro de cada um agora. Senhor, coloque discernimento sobre a tua casa, sobre mim, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos. Deus, coloque autoridade no coração de cada um. Coloque, Pai, revelação, sabedoria para lidar com situações. Senhor, se o corpo hoje de Cristo chamado Poema está falhando em alguma coisa, levanta algum irmão aqui para nos ajudar e nos ensinar, para que a gente aprenda, Senhor, e continue caminhando como igreja gloriosa. Senhor, se tem alguém que tem um talento que falta na Poema, levanta ele para nos ajudar. Nós precisamos, Senhor, para que o nosso time seja completo, Pai, e que essas feridas façam a gente correr para um lugar, para a cruz. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.